Bom dia, meus amados, graça e paz seja com você. Mais uma vez estamos aqui para uma transmissão, oração da madrugada ao vivo. Muito obrigado, amados, pelo seu amor a Deus e em querer estar em conexão com Ele. Quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Desejar que este seja um dia glorioso, um dia vitorioso, um dia frio, mas um dia aquecido pelo poder do Espírito Santo. Quero saudar a cada um dos queridos que já estão entrando em linha ali, né? Enquanto vão entrando, vamos conversando um pouco. Quero lembrar-los que hoje, às 20 horas, temos culto Quinta de Glória ao vivo, a transmissão. Faremos diretamente do templo de Osana, sem público, mas faremos uma transmissão ao vivo. Então, esteja preparado ali, Deus tem algo especial, algo poderoso para a sua vida. E nesta manhã, estamos já aqui prontos para romper os céus, para abrir os céus sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a vida da nossa casa, sobre a vida da nossa empresa, sobre a vida da igreja como um todo. Nós honramos, glorificamos a Deus, porque reconhecemos que sem Ele nada somos, nada somos. Ontem fizemos uma transmissão da Casa de Paz, foi um tempo glorioso, um tempo de bênção. Deus falou muito conosco através da distração, o cuidado da distração. Nós temos que cuidar para não estar distraídos. É um tempo onde nós temos que ficar atentos à voz do Senhor. E amados, eu louvo a Deus porque Deus tem nos dado muitas palavras, Deus tem nos alimentado, Deus nos tem dado muita revelação nesse tempo de crise. Não tem faltado palavra, não tem faltado instrução da parte de Deus. E estamos felizes porque sabemos que Deus, através da sua palavra, tem cuidado de nós. Deus, assim como em toda a história bíblica, Deus sempre guiou seu povo para um propósito. E sempre que Deus estava no comando, havia milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Mesmo no tempo do deserto, Deus conduziu seu povo com grande poder. E em todos os outros momentos onde o povo estava obediente a Deus, Deus sempre os levou com propósito e no meio de todas as turbulências, Deus sempre manifestou seu poder para com seu povo. Amém, queridos? É da mesma maneira, Deus está conduzindo a sua igreja pelo seu Espírito Santo neste tempo, na nossa era. E nós, dirigidos pelo Espírito Santo, Deus tem nos dado palavras poderosas. E eu tenho certeza que hoje pela manhã, Deus também estará liberando uma palavra tremenda para a minha vida, para a sua vida. Estejamos atentos ao que Deus está fazendo e irá fazer em nosso meio nesse tempo. Quero convidar você neste momento para nós termos esse tempo de oração, esse tempo de clamor ao Senhor, esse tempo de rendição ao Senhor. Que ali onde você está, você possa já começar a ter seu tempo de adoração, que você possa estar colocando uma canção, de repente, aí onde você pode estar louvando o Senhor e adorando ao Senhor, se derramando na sua presença, ok? Vamos fazer isso então em nome de Jesus. Comece a falar em novas línguas. Comece a falar em novas línguas. Deus nos deu as línguas estranhas para orar de uma forma espiritual. Orar no Espírito é estar orando em línguas. Por isso, nesse momento, ore no Espírito. Ore no Espírito, adore no Espírito ao Senhor. Deus, nesta manhã, estamos reunidos mais uma vez, Senhor. Nesta oração da madrugada, Senhor, porque nós queremos manter o fogo aceso nesse altar de adoração. Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Declaramos que esta quinta-feira é uma quinta-feira consagrada ao Senhor.
coisas tremendas irão acontecer nesse dia. O que passou ontem, passou, e eis que o Senhor está fazendo coisa nova. Eis que o Senhor está fazendo coisa nova nesse tempo. Senhor, nós te engrandecemos, te louvamos. Pai, agradeço a Ti, Pai, por esses filhos espirituais fiéis que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que a sua recompensa já está assignada nos céus. E já está, Senhor, liberada para viver esse tempo, num tempo de abundância, num tempo, Senhor Deus, de bênçãos que o mundo não compreende, o mundo não entenderá, mas nós que somos filhos saberemos por que o Senhor está nos abençoando. Pai, nesta manhã, Senhor, queremos oferecer o nosso coração a Ti. Queremos oferecer, Senhor, a nossa vida a Ti, Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Reconhecemos que o Senhor é aquele que supre em Cristo Jesus, segundo a Tua riqueza em glória, cada uma das nossas necessidades. Nesta manhã gloriosa, Pai, nós queremos Te exaltar. Aquece-nos com o fogo do Teu Santo Espírito. Aquece-nos com o fogo do Teu Santo Espírito. Que sintamos o abraço paterno, o abraço do Pai, nos acolhendo nos seus braços, nos cochichando nos nossos ouvidos a sua direção, as suas declarações de amor para conosco em todos os momentos. Nós glorificamos a Ti, Pai, nós glorificamos a Ti. E como Teus filhos também queremos estar na Tua presença, Senhor, como Teus servos, aqueles que obedecem a Teus mandamentos, aqueles que fazem a Tua vontade. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é, Senhor Deus, aquele que nos sustenta, aquele que, Senhor, como diz a Sua palavra, determina para que Seus anjos nos conduzam em Suas mãos, para que os nossos pés não tropecem em nenhuma pedra. O Senhor tem tanto cuidado por nós. Por isso, Senhor, nesta manhã nós queremos exaltá-lo, nós queremos louvar ao Senhor pela beleza da sua santidade, louvar ao Senhor pelos seus feitos inefáveis, pelos seus feitos maravilhosos. Obrigado, Senhor Deus, porque todas as coisas que o Senhor criou, Senhor Deus, para o nosso benefício. Obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo o Senhor nos oferece um reino, o reino de Deus, onde nós podemos crescer, onde nós podemos amadurecer, onde nós podemos ser aperfeiçoados nesse amor do Senhor para com a nossa vida. Senhor, muito obrigado, Senhor. Recebe toda a honra, recebe todo o louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, nesta manhã. Pai, nós queremos trazer, Senhor Deus, nossas inquietações diante de Ti nesta manhã. Pai, nós oramos por aquelas pessoas que se encontram doentes, Pai, por aquelas pessoas que estão em necessidade de saúde, necessidade econômica, necessidade de trabalho, aqueles que estão trabalhando, mas que os seus salários foram diminuídos, aqueles empresários que já abriram as portas do seu negócio, mas ainda está faltando movimento. Pai, nesta manhã haja um rompimento, Senhor. Nesta manhã declaramos um rompimento sobre cada uma dessas necessidades que mencionamos, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, inculca fé, inculca confiança, inculca, Senhor Deus, a Tua palavra de esperança no coração de cada uma dessas pessoas, para que, Senhor Deus, este seja o tempo de um rompimento sobrenatural, Pai. Senhor, o Senhor nos prometeu que mesmo em tempos de crise, todos aqueles que não estariam distraídos, todos aqueles que estão focados no propósito, o Senhor estaria abençoando. Nesta manhã, nós declaramos que a bênção do Senhor está sobre aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Ah, Deus, abençoamos, Pai. Abençoamos aquele pai de família que, Senhor Deus, está em aflição porque precisa sustentar a sua casa,
mas diante de essa pandemia, diante dessa crise que nós estamos vivendo, Senhor, estão, Senhor, sem o seu trabalho, nesta hora sustenta-os, Pai, levanta-os, que o espírito da criatividade comece a entrar em ação, sejam ativados, para que este seja o momento da superação, Senhor. Este seja o momento de superar, de driblar essa crise e entrar numa ativação sobrenatural que irá produzir, Senhor Deus, sementes a 100 por 1. Pai, nós oramos, Senhor. Aqueles que já têm os seus negócios, Pai, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor Deus. Que haja movimento, Senhor. Que haja, Senhor Deus, um movimento que possa trazer frutos, Pai, daquele que confia em Ti. Pai, a fé produz milagres extraordinários. E nós oramos por esses milagres nesta hora, na área do comércio, na área da indústria, Senhor. Lembramos nesta hora sobre as nossas autoridades, Pai. Autoridade sanitária, autoridade de governo, Senhor, em todas as esferas, que tenham a graça do Senhor, que esses homens, Senhor Deus, que governam, tenham temor de Deus, sejam acometidos do temor de Deus para governar com justiça, para governar, Senhor Deus, em benefício do povo, Senhor, para trazer benefício àqueles que de fato precisam, Senhor Deus, de ajuda, para que possam se levantar, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de bondade, o Senhor é um Deus de misericórdia e também é um Deus de compaixão. E nós, Senhor Deus, como somos Teus filhos, carregamos este DNA em nosso sangue, em nosso espírito. Carregamos também o dom da bondade, o dom da misericórdia, o dom, Senhor Deus, da compaixão. Por isso nós intercedemos, por isso nós oramos, para que haja um quebrantamento no coração dessas pessoas e essas pessoas também possam descobrir que é um Pai, que é um Deus que os ama, que é um Deus que deseja o bem desta humanidade. Que os homens descubram e tenham esse encontro sobrenatural com Cristo, assim como um dia todos nós que estamos aqui já tivemos, e por isso estamos confiantes, por isso não estamos com medo, por isso não estamos, Senhor Deus, aflitos diante desta pandemia. Nós estamos confiantes, nós estamos expectantes, nós estamos recebendo nutrição espiritual e emocional de uma forma tão poderosa, Pai, que quando nós olhamos essa crise, nós olhamos por cima e não olhamos por baixo. Olhamos por cima, olhamos da maneira como Deus vê, olhamos já do outro lado, já estamos vendo que estamos chegando ao outro lado. Por isso nós, confiadamente, nós embarcamos nesse barco, porque sabemos que Jesus está conosco. Ainda que venham, Senhor Deus, vales, sombra, morte, a Tua palavra diz, não temeremos. O Senhor está conosco. O Senhor estará sempre conosco. Senhor, nós abençoamos cada família neste dia, Senhor. Cada casa, cada tabernáculo, cada coração, cada, Senhor, templo do Espírito Santo que está se abrindo neste momento. Cada coração, ali o fogo do Espírito Santo possa cair do céu, Senhor. Pai, porque nós estamos em nosso altar nesta manhã. Estamos em nosso altar de sacrifícios. Nós estamos queimando sacrifícios para Ti nesta manhã. Através da nossa oração, através, Senhor Deus, da nossa exposição a este momento da Tua palavra. Abençoa, Senhor, meu irmão. Abençoa minha irmã. Abençoa cada lar. Abençoa cada homem, cada mulher. Abençoa, Senhor, nossas crianças. Abençoa nossos jovens, adolescentes, que estejam atentos, que estejam focados no propósito de Deus. Pai, nós oramos, Pai, para que a inteligência, Senhor Deus, venha, Senhor, sobre cada um dos nossos filhos, aqueles que estão estudando, aqueles que ainda estão nas escolas, aqueles que já estão, Senhor Deus, na faculdade. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Aqueles que já estão formados, estão nos seus trabalhos, Pai, abençoa-os, abençoa-os, cada um desses membros, Pai, em nome do Senhor Jesus. Lembramos, Senhor Deus, da nossa casa espiritual, a Igreja Osana,
Abençoamos cada departamento, Senhor. Abençoamos cada líder que nesta fase estão, Senhor Deus, sem executar o seu trabalho. Mas, Senhor Deus, nós oramos para que essa ativação do Espírito continue, que cada líder esteja ministrando as ovelhas da sua casa de paz, compartilhando e reproduzindo estas palavras que estamos liberando sobre a casa espiritual. Pai, que cada líder esteja sendo um reprodutor fiel da paternidade, que possa estender este DNA da paternidade aos membros de cada casa de paz. Oramos pela ativação dos sublíderes, para que não estejam estacionados, não estejam parados, que ninguém desta casa espiritual estejam parados, estejam estacionados, mas que estejam ativados, usando os meios e as ferramentas que o Senhor tem dado em nossas mãos, para poder evangelizar as pessoas, para poder, Senhor Deus, alcançar as pessoas, para poder, Senhor Deus, trazer esta vida, transmitir vida para o coração de cada um. Pai, nós te engrandecemos, nós te louvamos, dizemos, Senhor Deus, graças a Ti, graças, Senhor, graças porque sabemos que o Senhor está conosco. Graças, Senhor Deus. Agora queremos, nesta hora, abençoar a Tua palavra, Pai. Abençoar a Tua palavra. Que venha, Senhor Deus, como uma espada de 2 gumes, que venha para cortar, que venha, Senhor Deus, para trazer uma revelação sobrenatural em nosso coração. Nós abençoamos, Pai, esse momento, que a Tua palavra venha ao encontro de cada uma das nossas necessidades. E em Cristo Jesus, nós possamos ter a revelação de poder ativar nosso coração e entrar na dimensão do sobrenatural. Pai, nós precisamos viver o sobrenatural. Ah, Deus, precisamos viver o sobrenatural. Porque esse é o tempo onde somente o sobrenatural subsistirá, Senhor. Pai, por isso cuida, Senhor, da nossa fé. Ativa a nossa fé. Por isso, Senhor, nós nesta manhã, humildemente, nos oramos, agradecidos a Ti. Dá-nos a revelação nesta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Aleluia. Amém, amados. Mais uma vez, eu quero cumprimentar alguns irmãos que entraram depois com a graça e a paz do Senhor Jesus. Antes de nós iniciarmos esse tempo de ministração, eu quero mais uma vez dizer para você que hoje, às 20 horas, teremos transmissão ao vivo, nosso culto Quinta de Glória. Estaremos impartindo uma palavra poderosa a seu coração. Eu quero só fazer um resumo do que nós estudamos até agora. O título dessas ministrações, dessa série de ministrações que temos compartilhado com você, o título é Prosperando em Tempos de Crise. E o nosso texto base está justamente em Gênesis, no capítulo 26, todo o capítulo. E nós temos estudado e temos colocado alguns princípios, 6 princípios espirituais que nos capacitam a vencer em tempos de crise. E o nosso exemplo bíblico nesse estudo é a obediência de Isaac. Então, estamos falando no primeiro item de que mesmo que não tomemos posse ainda daquilo que é nosso, a herança nos pertence. Isaac estava na terra de Gerar, mas ele sabia que aquela terra era dele. Mas não era ele que estava governando. Era Abimeleque, rei dos filisteus, que governava aquela terra naqueles dias. Mas ele então não sai daquela terra por ordem divina, porque Deus estava dizendo para ele: Isaac, essa terra é sua, você não pode sair. Não vá para o Egito. Egito não te pertence. Egito não é a tua herança. A tua herança é Gerar. Isso que Deus está dizendo para mim e para você. Não adianta você querer pensar em mudar de lugar,
que vai melhorar ou que vai ser melhor em outro lugar, porque outro lugar tem mais oportunidades, tem mais isso, tem mais aquilo. Não, queridos. Você e eu temos que entender que é na terra de Gerar que está a nossa bênção. É na terra de Gerar que está a nossa herança. Então, nós já falamos sobre isso. Ponto número 2. Justamente Deus disse para Isaac, Isaac, não desça para o Egito. E aí Deus, então, revela a sua promessa. Quando ele disse, não vá para o Egito, Deus estava liberando uma promessa, a mesma promessa que ele tinha liberado para Abraão. E disse, assim como fui com teu pai, eu também serei contigo. Não desça ao Egito. E nesse momento, Isaac tem um segundo momento de encontro com Deus. O primeiro foi quando ele foi objeto do sacrifício, mas na verdade o sacrifício era de Abraão, seu pai. Abraão era um homem de Deus de altares. Ele construiu altares durante a sua vida para Deus. Em todos os momentos que ele construiu seus altares, ele estava fazendo uma aliança com Deus. Então, nós também precisamos ser homens e mulheres de altares, nosso altar de sacrifício. Porque no altar de sacrifício é o lugar onde você e eu nos encontramos com Deus. Seu altar de sacrifício pode ser o seu quarto, pode ser o lugar onde você tem o seu tempo de oração, seu tempo de ler a palavra, de se alimentar da palavra de Deus. Então, ali é o seu altar de oração. Neste caso, o altar de sacrifício de Isaac foi Gerar. Foi aquele local árido, seco, não dava nada. Nós agora, nesse tempo, além da crise dessa pandemia, também estamos vivendo uma crise de seca. Não chove faz muitos dias sobre a nossa região. Então, nós precisamos da chuva de Deus para poder encher as fontes e podermos ter água e água em abundância. Mas, mesmo assim, sem chuva, sem água, houve uma chuva espiritual. Porque era impressionante, sobrenatural, o homem lançar a semente numa terra árida e seca, remover terra onde só saía pó da terra, mas pela fé Deus regou aquela semente. E aquela semente, então, produziu a 100 por 1. Não devemos descer para o Egito. Descer para o Egito significa esperar um livramento que venha de uma forma humana e não de uma forma de Deus. Permanecer em Gerar significa estou na dependência de Deus. Ir para o Egito significa estou esperando que invente uma vacina para eu parar de ter medo. Amém, queridos? Ok. Depois, na última que nós estudamos, é de que nós somos abençoados, apesar dos nossos erros. Apesar das nossas falhas, Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus se compadece de nós. Apesar das nossas falhas, Deus está conosco. Apesar das nossas falhas, Deus continua sendo nosso Deus e nós continuamos sendo seus filhos. O grande segredo das nossas falhas é quando nos arrependemos, confessamos e deixamos o que causou o nosso erro. E nos alinhamos novamente ao nosso propósito em Deus. Foi isso que aconteceu com Isaac, quando ele mentiu para o rei, dizendo que Rebeca não era sua esposa, mas a sua irmã. E durante um sono, o rei Abimeleque, então Deus fala com ele no seu sonho. E Deus traz juízo sobre ele. E no dia seguinte ele acorda temeroso, perguntando por que ele mentiu. Então Isaac disse, eu tive receio de que você me matasse para ter a minha esposa como uma de suas esposas. E então, próprio Abimeleque, que poderia matá-lo, foi o rei que Deus usou para
proteger a vida de Isaac, porque sabia que se tocasse em Isaac, Deus traria um juízo sobre ele. Ou seja, queridos, veja o cuidado que Deus tem por mim e o cuidado que Deus tem por você. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que tocar em você. Ah, porque o Pai vai trazer o seu juízo para defender o seu filho. E é o que ele faz, que apesar das nossas falhas, Deus nos defende, porque Deus é o nosso Pai Celestial. Muito bem, hoje nós entramos então no quarto ponto. E aqui então nós começamos a nossa ministração desta manhã. Que o Espírito Santo possa estar descortinando mistérios e revelações na sua vida. Por isso é importante que você esteja com um caderno, com uma caneta e estar anotando, porque é dessa maneira que você grava no coração. Não é somente ouvindo, mas também anotando, para que depois, no seu tempo de oração e devocional da palavra, você possa rever suas anotações. E eu tenho certeza, Deus irá continuar falando com você. Amém? Então, o quarto ponto desta manhã, nosso estudo, é a bênção nos alcança, apesar das circunstâncias. Uau! A bênção de Deus nos alcança, apesar da circunstância. Apesar dessa pandemia, apesar da política do governo, apesar da alta do dólar, apesar da escassez de alguns produtos, apesar da escassez de oportunidades, Deus, com suas bênçãos, Ele nos alcança. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ter a suficiência de Deus, ter a anuência de Deus. Deus está dizendo que, independente das circunstâncias, nós temos tudo nele. E voltando para o nosso personagem principal, Isaac, ele prosperou porque, através da obediência a Deus e vislumbrando a promessa. Isso que é interessante. Você obedece a Deus, vai trilhando o caminho da obediência, mas sempre vislumbrando, ou seja, sempre olhando. Por isso que diz lá em Hebreus, olhando para Jesus, com os nossos olhos fitos em Jesus, vislumbrando a Jesus, vislumbrando a promessa, diz o texto, vislumbrando a promessa. Ele semeou naquela terra que estava infértil, havia fome, mas pela obediência a Deus, mas com os olhos na promessa de Deus. Deus disse, assim como fui com teu pai, assim eu também serei contigo. Então, Isaac deu crédito a Deus a essa promessa. Ele diz, então, eu vou lançar esta semente nessa terra seca, não olhando essa terra seca, não olhando para baixo, mas vislumbrando a promessa que vem de cima. Então ele semeia naquela terra daquele jeito. Eu imagino que os seus servos talvez pudessem desacreditá-lo, talvez pudessem dizer, puxa vida, Isaac não está bem da cabeça, onde já se viu plantar numa terra assim. Mas eu também tenho outra versão dessa história. Eu tenho a impressão de que os seus servos também entraram nesta promessa. Sabe por quê? Porque eles disseram, eles já viam e já conheciam o histórico de Abraão.
E muitos dos servos de Abraão já tinham envelhecido e morrido, e os filhos dos servos de Abraão hoje eram servos de Isaac. Era uma nova geração que estava com ele. E a Bíblia não diz isso, mas a minha impressão, a revelação que eu tenho aqui para lançar para você, é de que esses servos conheciam a Deus pelos feitos que ele fez na vida de Abraão. E agora, que da mesma maneira como Deus fez com Abraão, fariam também com seu senhor Isaac. Percebam? Então, por isso, eles juntos dizem, não, se Deus disse, vamos fazer. Por quê? Porque também com Abraão, ele fez grandes coisas. Então, com o filho dele, também vai fazer. Vamos lá, vamos semear, vamos cavucar esta terra, vamos remover esta terra e vamos lançar as sementes conforme a ordem do nosso Senhor Isaac. Talvez Isaac, a Bíblia não diz isso também, mas talvez Isaac reuniu todo o seu pessoal e disse, servos, Deus me deu uma ordem. Deus falou comigo, eu tive um encontro com Deus, eu ouvi a voz de Deus. E Deus disse que devemos ficar em Gerar, devemos semear nesta terra. E eu tenho uma promessa, assim como meu pai Abraão, que vocês conhecem a sua história, que vocês conhecem a sua trajetória, vocês conhecem que ele saiu da casa da sua parentela por obediência a Deus, e a promessa que ele daria uma terra. E eu quero dizer para vocês, servos, esta terra de Gerar é a terra da nossa promessa. E Deus prometeu que assim como foi com meu pai, seria comigo. E a partir de agora, nós vamos semear nesta terra. Quantos creem? Quantos estão comigo? E eu creio que houve uma comoção geral entre seus servos. E cada um com grande alegria, com fé, vislumbrando a promessa, foram semear naquela terra. Uau! Que coisa tremenda! Talvez eles foram cantando, talvez eles foram louvando a Deus, talvez eles foram com desejo, com ânimo, com alegria, com vontade de semear naquela terra, na esperança de que Deus falou, Ele vai fazer. E é isso que você e eu precisamos ter, queridos. Deus falou que ia te abençoar nos teus negócios. Deus falou que ia abençoar no teu casamento. Deus falou que ia te abençoar nos teus afazeres. Deus falou que ia abençoar na tua vida. Então começa a semear, queridos, independente das circunstâncias, começa a semear fé, começa a semear ativação, começa a se levantar, começa a trabalhar, começa a fazer as coisas, vislumbrando a promessa de Deus. Vislumbrando a promessa de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que fez a promessa é fiel, fiel para cumprir e para completar esta obra. Porque a mesma promessa feita a Abraão, feita a Isaac, feita a Jacó e a toda a sua descendência, eu e você em Cristo também somos herdeiros. Somos cordeiros. A terra de Gerar também é nossa. Hoje a nossa terra está seca, está árida, mas independente disso, Deus está dizendo para mim e para você que devemos semear. Devemos lançar nossas sementes, devemos lançar a nossa fé em Deus. E essa fé vai produzir a 100 por 1, para a glória do Senhor. Isaac, então, ele sabia que mesmo aquela terra, sendo seca, sem vida, ele tinha a bênção de Deus. Ele tinha certeza, ele tinha convicção. Ele não viu o resultado ainda. Note isso. Isaac não tinha visto ainda o resultado daquela terra seca, mas ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. Ele sabia que ele
tinha a bênção de Deus. Meu irmão, minha irmã, por que você está preocupado com o seu negócio? Por que você está preocupado com as circunstâncias da vida por conta dessa pandemia? Queridos, você tem a bênção de Deus. A Bíblia diz, tudo que a planta do vosso pé pisar é teu. Entre no teu negócio, entre no teu local de trabalho e estabeleça meus pés. A planta dos meus pés está pisando este lugar, está pisando meu consultório, está pisando minha empresa, está pisando meu negócio. Agora estabeleço aqui a unção de Deus. Pega óleo, começa a jogar, derrama, unge aquele lugar, declara que aquele lugar é um lugar santo, é um lugar produtivo, é um lugar onde qualquer semente que você joga, cresce e produz a 100 por 1. Declare, haja em fé, haja em confiança. Isaac vislumbrava aquela terra seca naturalmente, mas os seus olhos não estavam no natural, seus olhos estavam na promessa. Promessa é sobrenatural, mas com a convicção de que a bênção de Deus estava com ele. Assim também nós, como filhos de Deus, queridos, na nova aliança em Cristo, somos participantes das promessas. E quando semeamos numa terra seca, colhemos 100 vezes mais, porque a bênção de Deus está sobre a semente de Abraão. E você em Cristo entra nesta semente de Abraão. Você é linhagem real, sacerdócio real, escolhido por Deus, tirado do reino das trevas, colocado para o reino da luz. De um condenado você passa a ser filho, você passa a ser salvo, você passa a ser limpo, purificado pelo sangue precioso de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário houve uma transformação da nossa vida, houve um intercâmbio da cruz. Aquilo que era maldito se tornou bênção, aquilo que era pobre, aquilo que era miserável, tornou-se em riqueza para nós. Nós temos a bênção de Deus através da cruz de Cristo. Todas as bênçãos espirituais. A Bíblia diz lá, Efésios capítulo 1, diz assim, em Cristo Jesus, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. Hoje nós temos essa palavra escrita, inspirada por Deus, para crermos nesta palavra. Só que Isaac, amados, não tinha esta palavra. Não tinha revelação ainda do que nós temos hoje, mas ele creu. Ele creu. A fé foi-lhe imputada como graça e como justificação. Então Isaac foi justificado por causa da sua fé. Assim como você e eu, hoje em Cristo, também somos justificados. E todos os nossos pecados são remidos por causa do sangue de Jesus. Por isso, você e eu temos a bênção de Deus. A bênção de Deus nos alcança por conta da cruz de Cristo. O mundo, ele valoriza a habilidade humana. Ele valoriza a habilidade humana e busca através da sorte. Escute isso. O mundo, no mundo natural, depende da sorte. Depende da sorte. Mas os filhos de Abraão, eu e você, em Cristo, possuímos a bênção de Deus que está sobre as nossas vidas. Salmos 35, versículo 27 diz assim: cantem e alegrem-se. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade
do seu servo. Deus ama quando você prospera. Deus ama, por isso Ele não mede esforços para abençoar a sua vida, para abençoar o seu casamento, para abençoar seus relacionamentos, para abençoar seus investimentos, para abençoar sua empresa, seu negócio, seu consultório, seu trabalho, seja o que você fizer para abençoá-lo. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Então, apesar da circunstância, você e eu temos a bênção de Deus. A bênção de Deus. Em quinto lugar, Deus nos concede através da vida de Isaac uma chave importante que nos ajuda para acessar a bênção de Deus. Como se chama essa chave? Se chama semeadura. Semeadura. 2 Coríntios 9, versículo 10 e 11 diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira. E aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais com toda beneficência, a qual faz que por nós se deem glórias ou graças a Deus. Uau! Deus dá semente somente àquele que semeia. E aqui está uma chave muito importante, que muitos não conseguem ter essa revelação. Por exemplo, você tinha uma casa, você mudou dessa casa para outra, Deus te abençoou, te deu outra casa. E você diz: eu vou vender aquela casa e vou reinvestir em outro empreendimento. Aí você vende aquela casa e você recebe as parcelas da pessoa que comprou, ou aquela pessoa comprou à vista e você guardou no banco aquele dinheiro. Aí você diz: não tem problema, eu tenho um dinheiro lá. Aquele dinheiro não pode ser comido. Aquele dinheiro tem que ser semeado. Você tem que reinvestir aquele dinheiro. Porque sementes não se comem. O que se come é o pão que a semente produz. Você consegue me entender isso? Então, investimento não se come. Porque se você comer o investimento, seu investimento, queridos, a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se você comer a sua semente, comer a semente significa zombar de Deus. Comer a semente significa zombar de Deus. E por isso ele diz: aquele que come a semente empobrecerá, porque não terá o que colher. E tem muitas pessoas que por falta de revelação estão comendo suas sementes. Não semeiam, não investem. E no tempo da sua colheita, seu vizinho colhe da direita, da esquerda, da frente e de trás, colhem a 100 por 1. E de repente as pessoas vêm choramingando, pedindo cesta básica, pedindo auxílio, pedindo isso, pedindo aquilo, e você vai fuçar a vida dessa pessoa. Sabe o que acontece? São pessoas que comem sementes. São pessoas que comem sementes. Oxalá nenhum dos que estão hoje aqui comigo, ouvindo esta palavra, também sejam pessoas que comem sementes. Você tem que reinvestir para que aquilo possa produzir as sementes. E interessante, vejam só. Da onde será que veio as sementes que Isaac tinha para semear?
veio de Deus. Deus proveu as sementes. Ontem nós falamos na Casa de Paz que aquele que tem foco no seu propósito terá 3 coisas. Terá recurso, terá pessoas capazes para ajudá-lo a reproduzir e terá o favor de Deus. Você só tem o favor de Deus quando você tem a revelação do que fazer com a semente. Você só tem o favor de Deus quando você tem a revelação do que fazer com as sementes. E esse texto Paulo diz, aquele que dá a semente, aquele Deus que dá a semente ao que semeia. Ou seja, Deus não quer desperdiçar semente na mão dos seus filhos. O filho obediente sabe exatamente o que fazer com a semente. Todo lavrador, queridos, ao semear no campo, precisa depender de Deus. Precisa. Não tem o que fazer. Eu, por um bom tempo, eu fui gerente de um banco, alguns anos atrás, né? Eu fui no interior do estado do Paraná, um lugar onde só tinha fazendeiros. Então, eu visitava as fazendas, visitava a plantação daqueles homens, era algo extraordinário. E uma coisa me impactava, porque a primeira coisa que me vem, quando você semeia alguma coisa, você precisa regar. Não é verdade? É natural. Você plantou ali uma alface, fez a sua horta, e você passa aquela regadeira, né, e vai regando, vai regando, vai regando. A horta não depende de um fator, digamos, natural. Você mesmo pode regar e pode fazer com que a sua horta produza. Mas quando você semeia no campo, não tem como você ir lá e regar, porque é extenso. Aí você tem que depender totalmente de Deus, através do tempo, através da chuva. É Deus que dá. E aquilo mexeu um pouco comigo, porque eu via que aqueles lavradores, aqueles agricultores, eles tinham a semente, eles jogavam a semente e o resto, ele diz, agora é com Deus. E pergunta, como com Deus? É Ele que manda a chuva, é Ele que vai fazer essas sementes crescer. Eu já fiz a minha parte, eu já lancei a semente nessa terra. Já trabalhamos a terra, já removemos a terra, agora já semeamos, agora é esperar, confiar em Deus, que haverá chuva no tempo certo, que haverá sol no tempo certo, para que quando estiver madura a semente, nós possamos passar aqui com a colheitadeira e colher a nossa colheita. Então, queridos, todo lavrador, ao semear no campo, ele precisa depender de Deus para que mande a chuva e faça aquela semente brotar do solo. Veja só o que diz Salmo 147, versículo 8. Diz assim, Ele é o que cobre o céu de nuvens. Uau! O que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir a erva sobre os montes. Quando Deus criou o universo, Ele fazia brotar as sementes da terra. E Ele fazia de uma forma soberana para que aquelas sementes recebessem a umidade, a umidade certa para que ela possa se desenvolver e as ervas começarem a crescer da terra. É Deus que faz. Paulo diz, Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Meu irmão, lance sua semente e quem vai dar o crescimento é Deus. Porque Deus é aquele que recompensa aquele que semeia. Aquele que tem fé, aquele que crê na promessa. Portanto, queridos, semear
é uma chave divina que aciona as bênçãos que o Pai tem para nos fazer prosperar. Ela aciona, ela abre portas. Se você quer uma colheita financeira, por exemplo, você precisa semear financeiramente. Se você ajuda alguém com seu tempo e talento, você colherá de volta este mesmo tipo de semente que você plantou. Alguém, em algum momento que você precisar, também irá te ajudar. Por quê? Porque você plantou. Eu vi uma vez um pregador dizer o seguinte: você semeia o que você tem e você vai colher aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa. Mas se você ofertar os seus bens no reino de Deus, você terá uma bênção financeira. Veja que incoerência aqui, supostamente. Tudo que você semear no reino, você vai colher financeiramente. Escute. Tudo que você semear no reino de Deus, você vai colher financeiramente. Eu semeio meu dízimo, vou colher financeiro. Semeio oferta, vou colher financeiro. Semeio meu serviço, vou colher financeiramente. Vou pregar na igreja, vou pregar o Evangelho de Cristo, vou levar pessoas para Jesus, vou servir o meu irmão, vou servir a minha igreja, vou servir o meu pastor. Você vai colher financeiramente. Está ouvindo? Você vai colher financeiramente. Ao ponto de chegar num momento em que você comprará coisas sem dinheiro, mas é financeiro. Porque se você compra algo sem dinheiro, aquilo que você comprou tem um valor. Quantos estão entendendo? Então, Oséias profetizou algo muito interessante. Por que muitos de nós não temos conquistado as coisas de Deus? Não temos conquistado mais em Deus, justamente pela falta de entendimento das leis por Deus estabelecidas. Nos falta revelação, nos falta conhecimento. E Oséias disse lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo perece porque lhe falta o entendimento. O meu povo perece porque falta conhecimento. Irmãos, você e eu só não estamos prosperando mais do que poderíamos estar prosperando porque desconhecemos as promessas que são nossas, que são para nós. Desconhecemos. Por quê? Erramos porque não conhecemos as Escrituras. Não conhecemos a revelação de Deus para a nossa vida. Não conhecemos a palavra de Deus, as promessas que Deus tem para a nossa vida. Portanto, leia a palavra, medite nela de dia e de noite. Essa foi a instrução que Deus deu para Josué. Josué, não se aparte deste livro da lei, medita nele de dia e de noite, porque grande é o teu desafio. Você terá que conquistar essa mesma promessa, essa mesma palavra está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Ou você acha que nesse tempo de crise Deus vai fazer chover dinheiro do céu? Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai ter que olhar para cima e pegar no Espírito, na revelação, essas sementes para poder semear. É isso que vai acontecer. Aleluia. O entendimento desses princípios nos ajudará a plantarmos intencionalmente com a expectativa de colhermos a 100 por 1. O Senhor não quer ofertas interesseiras, pois Ele ama aquele que dá com alegria. Mas isto, queridos, não anula o fato de que Ele estabeleceu a lei da semeadura e colheita e nos instruiu a respeito desta chave na sua palavra. Porque ao agirmos assim, Deus espera que nós usemos a sua lei
para o nosso próprio benefício. Amém, queridos? Eu espero que este ensino da palavra tenha encontrado guarida no seu coração. Amém. Espero que esta palavra esteja trazendo essa motivação no seu coração, essa expectativa. Amados, tenha expectativa nas promessas de Deus, porque Deus é fiel. Ele cumpriu desde a formação da terra com todos aqueles que fizeram aliança com Ele. Deus cumpriu com Enoque, Deus cumpriu com Abraão, Isaac, Jacó. Deus cumpriu com toda a sua descendência nos dias de José. Que coisas tremendas aconteceram no tempo de José. No tempo de Moisés, quando o povo foi escravizado pelo Egito. Uau! Em toda a sua caminhada para o deserto, uma terra onde tinha areia. Mas aí Deus, quando a terra não produz, o céu produz. Escute isso. Quando a terra não produz, o céu produz. Maná caiu do céu. O maná caiu do céu e todo aquele povo foi alimentado, cuidado por Deus. Amados, Deus não vai te desamparar. Por isso, o salmista disse aquele texto que não canso de mencionar. Elevo os meus olhos para os montes. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Sabe, amados, eu quero terminar porque quero orar, não quero passar o horário com você. Eu sei que tem pessoas que precisam de trabalhar, mas uma coisa eu quero compartilhar com você. O que tem sustentado a minha vida e a vida da minha esposa a permanecer no ministério? O que tem sustentado? O que tem me sustentado foi de vislumbrar a promessa de Deus. Eu continuo lançando a semente, continuo lançando a semente que Deus me deu para semear no seu coração. Deus me chamou para esse ministério, para ser um agricultor de almas, semear almas, semear a palavra, para que através do meu investimento no seu coração, você possa reproduzir. E que eu possa olhar para essa fazenda chamada Casa Espiritual Osana e ver quantas sementes que deram a 100 por um. E essa é a minha expectativa. Eu continuo dedicando totalmente a minha vida a Deus para abençoar a sua vida. Mergulhando na palavra, mergulhando na oração, mergulhando no jejum, mergulhando no pouco sono. Essa noite eu dormi 3 horas. Mas às 5h30 estou aqui pronto, avivado, motivado para compartilhar, para lançar, para colocar esta semente na tua mão, para você ir lá e lançar na terra de Gerar. Para que você possa produzir a 100 por um. Abençoar sua casa, abençoar sua família, abençoar o reino de Deus. O que tem me sustentado a mim e a minha esposa? O que tem sustentado o nosso casamento? O que tem sustentado a vida dos meus filhos? O que tem sustentado a minha família como um todo? A promessa de Deus. Vislumbrando a promessa de Deus. Nossos olhos não estão nas circunstâncias, estão fitos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Seja você assim também. E aproveite estas sementes, estas chaves que eu estou lançando na tua mão. Comece a colocar por obra, queridos. Só obedeça. Só obedeça. Faça. Tem casais que foram instruídos a fazer certas coisas, e aquele que obedeceu, aquele que fez, está com o seu casamento, estão namorando, estão tendo assim uma vida sobrenatural. Mas aqueles que não colocaram em prática, estão se divorciando, estão se separando, ou ainda estão brigando, estão levantando um contra o outro,
e desestruturando totalmente seu lar e a vida de seus filhos. Seja obediente. Abraão foi obediente. Isaac foi obediente. Jacó foi obediente. E todos aqueles que obedeceram a Deus se deram bem na vida. Amém. Seja você também um desses heróis que obedeceram a Deus e colheram a 100 por 1. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor esta manhã. Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por esse estudo, por esse ensino, que cada um dos meus queridos, cada um desses filhos amados, a qual, Senhor Deus, nós acolhemos em nosso coração, Senhor, e os amamos como Cristo nos amou, porque nós oramos por cada uma dessas pessoas. Em nossos tempos de oração e de jejum, nós clamamos, choramos na presença do Senhor, para que cada um destes filhos queridos tenham revelação. E através da revelação tenham a obediência. E através da obediência, a prática. Aleluia. Para que então a nossa fé possa produzir as obras que glorificam o nome do Senhor. Aleluia. Pai, eu abençoo cada um desses queridos. Abençoa o seu trabalho. Abençoa aqueles que já têm seu trabalho, já têm sua empresa. Eu declaro um movimento. Eu declaro, Senhor Deus, que cada um irá sem medo dessa pestilência, sem medo de ter ou não ter clientes, sem medo de ir sabendo se vai perder ou não o seu emprego. Não, Deus, queremos famílias totalmente bem estruturadas, confiantes em Deus, que cada um ao sair da sua casa nesta manhã possam sair vislumbrando a promessa, sabendo que a bênção os alcança apesar das circunstâncias, e que Deus no céu a chave que se chama semeadura. Que tenhamos esta revelação neste dia. Nós oramos, Pai, abençoando que o sangue de Jesus nos cubra de todo acidente, de toda violência, de todo assalto, de todo roubo, Senhor. Neste dia, guarda-nos, coloca os teus anjos para que nos levem nas suas mãos, para que neste dia nenhum de nós tropecemos em alguma pedra. Que nós possamos conhecer a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor. Coloque, Senhor, pessoas à nossa volta que tenham caráter, pessoas que estejam necessitando de um abraço, de um amor de Deus. Coloca diante de nós para que nós possamos semear no coração dessas pessoas Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. E desta maneira ampliar a nossa colheita, Pai. Nós oramos, eu os abençoo, que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês desde agora e para sempre. Amém, Senhor. E amém. Amém, querido. Agasalhe esta palavra, esta semente no seu coração. Eu tenho plena convicção que hoje será um dia extraordinário. Amém, amados? Espero você novamente, seu contato. Compartilhe com sua rede social. Compartilhe com seus amigos do Face. Ok? Compartilhe a nossa transmissão hoje às 20 horas, diretamente do Templo de Osana, culto Quinta de Glória. Deus tem uma palavra sobrenatural para a sua vida. Receba, em nome de Jesus, declaro os seus abertos. Até nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.